possamos sempre estar com Ele. E para nosso preparo, para essa manhã tão maravilhosa, nós vamos ler o livro Vida Feliz, de Divaldo pelo Espírito Joana de Ângeles, a lição 67. A grandeza de um homem pode ser medida pela sua capacidade de serviço ao próximo, de humildade e de amor. Os homens grandes chamam a atenção e projetam sombra, mas os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se qualidade inapagável, apontando rumos libertadores. Os verdadeiros heróis se ignoram, preocupados que vivem em ajudar mais do que fazer a propaganda dos próprios atos. Torna-te um deles no silêncio das tuas realizações e na grandeza da tua pequenez. Nós estamos nesse momento, elevamos nosso pensamento a Deus e gratidão por mais uma manhã em que nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus, sob a orientação do Espiritismo, pedindo que o Senhor possa envolver a todos nós, pedindo que o Senhor possa envolver a nossa irmã, que trará a palavra, que ela possa ser amparada pelos seus mentores espiritual. E que essa energia de amor, Senhor, se propague aos corações que se encontram lá fora, tão doloridos, tão sofridos e desesperançados. Que o Senhor possa visitar cada lar, cada lugar onde haja um coração sofrido, levando paz e consolo. Obrigada por tudo, ser conosco hoje, agora e todo sempre. Agora vamos passar para a parte da nossa palestra, do nosso estudo. Estudando o Evangelho como sempre, nós estamos no capítulo 3. Título do capítulo: Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós estamos nas instruções dos Espíritos. Item 19, com o tema Progressão dos Mundos, com a nossa irmã Leira de Sara, trabalhadora aqui do céu. A gente possa ouvir. Muita paz para todos nós, que a gente consiga manter o coração livre, tranquilo, e a mente aberta para acolher todas as instruções que vamos receber. Hoje quem nos fala é o Espírito Santo Agostinho. Para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem no seu início, todo início de capítulo, vem com um trechinho de alguma literatura bíblica, ou no Novo Testamento, ou no Antigo Testamento. Mais adiante, Kardec comenta um pouquinho sobre aquele tópico, e no finalzinho vem instruções dos Espíritos. E é nessa parte que a gente está. Nós já comentamos, só para dar uma passadinha rápida aqui, já comentamos sobre os mundos inferiores e mundos superiores, já comentamos sobre os mundos de expiações e de provas, que é o caso nosso ainda, que é o planeta Terra. Já conversamos com a nossa companheira Cláudia Janaína sobre os mundos regeneradores, e hoje vamos falar da progressão dos mundos. É como se Kardec estivesse fechando esse capítulo com um resumão. E quem fala conosco é o Espírito Santo Agostinho. E ele começa assim, nesse item 19. O progresso é lei da natureza. Então, se é lei da natureza, e a gente aprende no livro dos Espíritos, lei da natureza é a lei de Deus. Então, é da vontade de Deus Pai Criador que todos nós progridamos. Então, todos os seres humanos vão progredir, todos os seres vivos vão progredir, e todos os planetas vão progredir. E nesse item ele vem falando tanto da questão geológica da Terra, o planeta Terra vai progredir materialmente, e vem falando de nós também, habitantes desse planeta. Por isso que ele começa dizendo, o progresso é lei da natureza. E mais adiante, Santo Agostinho diz assim, a essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela vontade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, a lei de Deus não é uma lei estática. Qualquer um de nós que queira estacionar, pode até conseguir por um determinado tempo. Mas vai chegar um momento que a própria espiritualidade, para o nosso bem, vai dar aquele chacoalhão, então aquele empurrão para que a gente siga pelo menos um passinho adiante ou um degrau mais à frente. Isso pode demorar dias, anos, encarnações,
fato é que ninguém vai ficar estacionado por muito tempo. Todos nós temos que progredir. E ele continua: a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre aniquilamento. A gente tem muita dificuldade de entender isso. Quando a gente vê um maremoto, um terremoto, uma trepidação, como aconteceu há pouco tempo, né? Acho que foi antes de ontem, naquela região ali perto da China, né? De Taiwan, né? A gente fica meio desesperado, né? Como pode Deus permitir que essas coisas aconteçam, para que pessoas se acidentem, para que pessoas desencarnem e que causem alguns transtornos? Mas é lei da natureza. A gente precisa passar por isso ainda. E muitos deles, né, desses países do Oriente, eles têm até, eles desenvolvem até técnicas, né, de sobrevivência, de poder, de conseguir passar por essas adversidades. Tanto que as construções deles já são, para quem tem poder aquisitivo, né, já são construções já para absorver esses impactos que vêm lá das camadas tectônicas. Muitos de nós ainda não temos essa expertise, né, por não lidarmos muito com isso, mas nem na questão da evacuação a gente não se preparou ainda para o incêndio, né, ou uma questão de tremor. Já aconteceu alguns tremores de baixa magnitude aqui no nosso país, mas se acontecer um tremor mais forte, como a gente diz, vai ser barata boa. Todo mundo correndo para cá porque a gente não tem esse hábito e essa disciplina de treinar a evacuação. Quando ele diz aqui, Santo Agostinho diz que é para transformação e que tudo morre para renascer, os espíritos superiores sabem o que estão dizendo. A gente ainda, na nossa infância espiritual, tem dificuldade de compreender isso. Aí o que eu fiz aqui? Tudo que a gente vê na doutrina, a maior parte, né, eu não vou dizer 100%, mas a maior parte está na base, que é o Livro dos Espíritos. E lá, o que ele não conseguiu colocar no Livro dos Espíritos, lá no Kardec, nosso codificador, o que ele não conseguiu colocar, com a ajuda dos Espíritos superiores, volta a repetir, o que ele não conseguiu colocar no livro básico, que é o Livro dos Espíritos, ele desmembrou em outras obras, né, como a gente está achando aqui o Evangelho, que é o livro da moral, né? E também, nessa parte aqui da formação da Terra, da progressão dos mundos, né, a gente pode achar algumas elucidações também em A Gênese, que é esse livro aqui, que daqui a pouco, se tiver tempo, né, eu vou pegar um trechinho também. Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 44, Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores. Ele diz: de onde vieram para a Terra seres vivos? E a gente pensa que é assim, né, vou pegar o genezinho, vou botar aqui, botar uma espécie de cada um gene de cada espécie, daqui a pouco eles vão florescer. Só que não foi bem assim. Olha como os espíritos respondem. A terra lhes continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Como é que esses germes chegaram aqui? A gente não sabe ainda, né? Alguns estudiosos, que a gente vai ver aqui na Gênese, né, chegaram a algumas conclusões que a doutrina espírita corrobora, para poder a gente ter alguma luz do nosso passado histórico. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a atuação da força que os mantinha afastados. Que força é essa? A gente vai ver depois no vídeo que eu trouxe ali, que não é uma força como alguém empurrar um caminhão, não é uma força como alguém empurrar uma parede, é força mesmo. Peraí, que eu perdi aqui. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente e ginecem, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Então, ele deu um exemplo aqui. Como é que a gente come um fruto, uma maçã? Aquela maçã veio do nada? Não.
tinha a sementinha, né, que foi plantada, que ficou um tempo ali abaixo da terra, né, naquela escuridão, absorvendo nutrientes da terra, depois foi crescendo e pegou vento, chuva, sol, criou-se uma árvore a ponto de dar o fruto. Então ele está dizendo que é mais ou menos isso. Quanto tempo isso durou? Não foram 6 dias, né? Foi um tempo, bilhões de anos. Então, e nós queremos resolver nossos problemas da noite para o dia. A gente tem essa ansiedade. Enquanto Deus fez as coisas no seu determinado tempo. E o Espírito continua aqui, ó. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Parece simples, né? Será que foi simples assim? E pesquisando na internet, eu vi alguns vídeos, né? E o que a gente mais conhece é um canal que tem uma fidedigno, né? Que é da Geográfica Universal. Geográfica Universal, né? Que eu não tenho pronúncia em inglês. E a gente vai botar um pequeno vídeo só para a gente ter. Esse documentário tem quase 2 horas. Eu achei desse próprio documentário que tem 11 minutos. A gente não vai ver os 11 minutos. Vamos ver no máximo 4 minutinhos. Aí eu vou pedir ali a companheira para fechar depois, só para ficar um pouquinho escuro para nós. E ela vai botar o vídeo para a gente ter uma noção de que força foi essa que os espíritos estão falando. Como é que foi essa formação? Né? Para a gente ter uma noção. E depois a gente vai ver como é que nós, que estamos no século XXI, chegamos a essas conclusões e nós não existíamos lá. Tá? Pode passar para você. Nossa jornada começa há quase 5 bilhões de anos atrás. Mas deve ter alguma coisa errada. Não há sinal algum do nosso maravilhoso planeta azul. Somente uma estrela recém-nascida, o nosso Sol, rodeado por toda essa poeira. Chegamos cedo demais, antes mesmo da origem da Terra. Se avançarmos no tempo, poderemos ver a gravidade puxando a poeira para dentro de minúsculas rochas. Parece quase impossível que algo tão complexo como um planeta seja formado por nada mais que poeira e rochas. Durante milhões de anos, a gravidade juntou essas rochas para formar o planeta Terra. Um dos, pelo menos, 100 planetas que orbitam o Sol. Mas há 4 bilhões e 54 milhões de anos, nosso planeta parece mais com um inferno do que com o nosso lar. De perto, a temperatura ultrapassa 12.000 graus Celsius. Não existe ar, somente dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. É tão quente e tão tóxico que, se nos aproximássemos um pouco mais, seríamos incinerados e sufocados em segundos. O planeta recém-nascido é uma esfera de magma em ebulição. Superfícies sólidas praticamente não existem, somente um oceano infinito de lava. Um jovem planeta chamado Theia está vindo em nossa direção. Ele tem o mesmo tamanho de Marte e está viajando a uma velocidade de 15 km por segundo, 20 vezes mais rápido que uma bala.
A gravidade do planeta intruso está deformando a superfície da Terra. A onda de explosão percorre o planeta. É como se os dois jovens planetas se liquefizessem. Trilhões de toneladas de detritos da explosão são lançados no espaço. Mas ao longo de apenas 1000 anos, a gravidade faz a sua mágica e transforma a massa de detritos em um anel de poeira e rochas quentes e avermelhadas que passa a circular a Terra. Esse anel dá origem a uma esfera com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Estamos presenciando o nascimento da nossa Lua. Está muito mais próxima do que da Lua que conhecemos, a apenas 22.000 quilômetros de distância, em vez dos cerca de 400.000 quilômetros. O Sol nasce sobre um planeta Terra em resfriamento. E se põe só 3 horas após nascer. O impacto faz a Terra girar tão rápido que um dia inteiro durava somente 6 horas. Os dias podem passar num piscar de olhos, mas a Terra muda lentamente. Para entender como o nosso planeta se formou, precisamos avançar alguns milhões de anos. Então, a gente sabe que não existe verdade absoluta. Essa é uma teoria dentre muitas outras. Mas, se a gente for observar, as muitas teorias vão nos levar a uma parecida como essa. E Kardec nos diz aqui, no livro A Gênese, pegar aqui para nós, lá no capítulo 7 do livro A Gênese, Esboço Geológico da Terra. O primeiro capítulo, ele vai dizer desse capítulo 7, o primeiro item, que se intitula Períodos Geológicos, ele diz assim: a Terra conserva em si os traços evidente da sua formação, ou seja, quando a gente vê os geólogos, né, eles não inventam na cabeça deles o nosso passado. Eles analisam os vestígios do que eles colhem no nosso planeta. Acompanham-se as fases com precisão matemática dos diferentes terrenos que lhes constituem o arcabouço. O conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida nestes séculos XIX, e que projetou luz sobre a tão controvertida questão da origem do globo terreno e dos seres vivos que o habitam. Então, a gente tem várias teorias, né? Uns dizem que é do Big Bang, outros dizem que nasceu do nada, que outros acreditam piamente, né, na linguagem simbólica da Bíblia, mas os espíritos sabem que a gente está ainda em busca dele. Neste ponto, não há simples hipótese, há o resultado rigoroso da observação dos fatos, e diante dos fatos nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas,
de maneira bem mais certa do que nos livros pré-concebidos, porque é a própria natureza que fala, que se põe a nu, e não a imaginação dos homens a criar sistemas. Desde que se notem traços de fogo, pode dizer-se com certeza que houve fogo ali. Onde se vejam os da água, pode dizer-se que a água ali esteve. Desde que se observem os de animais, pode dizer-se que viveram aí animais. Então, eu não vou continuar, não, porque nosso estudo não é sobre isso. Só para te ter uma noção que a doutrina espírita se apoia na ciência. Então, para esses homens gravarem esses vídeos, sondas foram enviadas ao espaço, pesquisas foram realizadas, e cada vez mais, com a tecnologia se desdobrando, né, se desenvolvendo, eles têm como recriar no computador as imagens para eles projetarem das pesquisas que eles fizeram geologicamente. Então a gente tem uma noção, né, de como o nosso planeta progrediu geologicamente. Vamos voltar aqui agora para o nosso estudo do Evangelho. Santo Agostinho continua no segundo parágrafo. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, né? Então ele está falando da nossa moral, da nossa conduta, da nossa ética, do nosso comportamento, né? Progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então nós vamos progredindo e também o nosso planeta vai progredindo. Haja vista todas as facilidades, entre aspas, né, que a gente está tendo agora. Por exemplo, na área da medicina, os exames estão cada vez mais avançados, né? Os partos, embora muitas mães decidem fazer o parto humanizado, do parto de corda, né, sem nenhuma instrumentalização, mas tem a opção de fazer exames para saber como o bebê está antes do nascimento. E algumas cirurgias são feitas até com o bebezinho no ventre da mãe. Coisas para aquela má formação ou dificuldade que aquela criança, aquele bebê, no caso do espírito, né, que ali habita aquele corpinho, não tenha que enfrentar tamanha dificuldade. Então, algumas correções são feitas ainda no ventre da mãe. Onde que a gente ia imaginar isso há 500 anos atrás ou há 1000 anos atrás? Né? Então, isso é só na área da medicina. Imagine outros aspectos da nossa alimentação. Antes a gente tinha que caçar e às vezes salgar para não perder o alimento. Hoje a gente pode estocar alimentos, né, para a gente poder se alimentar. E várias outras situações também. Então ele diz que a gente, né, à medida que o nosso planeta vai progredindo, que as pessoas vão progredindo, o planeta também progride. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, como a gente tentou ver aqui em alguns minutinhos, tem uma curiosidade, vamos lá no YouTube, tem um documentário de quase 2 horas lá, quem tiver paciência, tá? Tem muito mais coisa, até sobre a água eles falam. Desde quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados e constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na cena do progresso. Então, alguns de nós, para dormir no verão, temos o recurso do ar-condicionado, do ventilador, temos um teto para nos abrigar, não precisamos mais morar ao relento, né? Embora saibamos que temos muito a caminhar ainda. Irmãos nossos ainda vivem em situação de rua, por N razões, né? Por opção própria, por desequilíbrio emocional, ou porque foram abandonados pela família, ou porque nós, enquanto sociedade, não nos mobilizamos junto aos governantes para que isso seja pelo menos minimizado, né? Mas fato é que nós temos a opção de nos abrigarmos e termos uma qualidade de vida muito melhor do que na época da formação do planeta. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares. Os animais são nossos auxiliares, não são nossos escravos, como a gente erroneamente faz com eles, né? Então a gente está progredindo, está evoluindo nesse sentido também. Ninguém mais aceita maus tratos dos animais.
E toda vez que a gente agride a nossa natureza, a gente recebe o retorno com o clima, menos a menos, com a agressão da natureza, que devolve para a gente o carinho ou não que a gente faz para ela. Então já está vendo que está tudo conectado. Nós com a natureza e os seres vivos, todos conectados. Então vou repetir esse pedacinho. Marcham assim paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. O Espírito de Santo Agostinho volta a nos informar. Nada permanece estacionário. Estamos estacionando, vai haver um momento que vai ter uma chacoalhada, a gente vai ter que se mexer, querendo ou não. Quão grandiosa é essa ideia indigna da majestade do Criador? Exalta Deus aqui, né? Quantos de nós paramos para observar o sol, para observar a lua, para observar as estrelas, para observar o caminho de formiguinhas, para onde aquela formiga vai, para pisar descalço num gramado, sentir, né, o cheiro das plantas? São coisas tão simples, mas a gente fica absorto nas nossas dificuldades e nos nossos problemas. Não que a gente não tenha que resolver as nossas pendências, é função nossa. A gente veio para o planeta, né, a gente reencarnou para resolver questões e saber se nós passamos na prova. Mas nem tudo é para a gente ficar focado. Tem que ter um momento de relax, né, para a gente poder louvar a Deus. E assim, quem sabe, as ideias vão brotando e a gente vai resolver nossas questões com mais tranquilidade. E ele termina esse parágrafo aqui, ó. Quanto ao contrário, né, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a Terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam, aquelas pessoas que acham que o único planeta habitado é o planeta Terra. Esse mundão, esse universo na nossa galáxia, dentre tantas outras, somente o planeta Terra existe. Então isso é um pensamento pequeno de alguns de nós que pensamos assim, que só existe vida na Terra. De alguns de nós, que ao invés de cuidar do nosso planeta, estamos buscando vida em outro planeta para quando esse aqui se extinguir, nós formos para outro. E não é essa a questão. Nós temos que resolver os nossos problemas aqui. Transformar o nosso planeta com as nossas atitudes no bem, tanto geologicamente quanto na questão moral. Aí, no último parágrafo, ele diz assim: segundo aquela lei, que lei é essa? A lei que ele falou lá no início, a lei de progresso, a lei natural, a lei de Deus. Este mundo que hoje se acha e alçará sobre esse duplo aspecto um grau mais elevado. Então, segundo a lei natural, a gente não vai ficar nessa condição de planetas em provas e expiações para sempre. O planeta precisa evoluir, por isso que ele intitulou esse item de progressão dos mundos, porque os mundos têm que progredir. E o nosso planeta, assim como bilhões de anos atrás foi criado, bilhões de anos à frente também será destruído. Não porque Deus quer, por uma questão de estagnação mesmo da matéria-prima. Muitos de nós, se assim nós quisermos e lutarmos para isso, já não habitaremos mais nesse planeta. Já estaremos num outro planeta de acordo com a nossa condição evolutiva material, corpo físico e moral, estado mental, práticas. Então, é natural. Então, quando o nosso planeta foi criado, que chegou ao momento, a gente viu isso nos outros estudos anteriores, né, de ser habitado por seres humanos, muitos dos espíritos que encarnaram nesses corpinhos para habitar aqui, vieram de um outro planeta. Ou um planeta que já alçou, né, uma progressão, ou de um planeta que precisava ser aniquilado pela sua condição geológica. Sem morada, nenhum de nós vai ficar. Porque Jesus nos disse: há muitas moradas na casa do Pai. De modo que não precisamos ficar desesperados quando dizem que o mundo vai acabar. Vai acabar como? Primeiro, vai acabar essa condição de violência que a gente está vendo. E a gente já viu como isso vai acabar.
já estão reencarnando espíritos mais evoluídos para nos auxiliarem na nossa caminhada evolutiva, e aqueles que estão tendo chances de reencarnar, ou que já estão aqui, estão tendo essa chance de mudar a sua rota, de mudar as suas atitudes. Quando eles encarnarem, se não modificarem, eles serão convidados a reencarnar num planeta de condição inferior. Não vai ter mais ventilador, não vai ter mais micro-ondas, máquina de lavar, computador. São espíritos altamente inteligentes. Então eles vão ter que usar a inteligência. Eu estou falando eles, mas eu posso usar essa condição. Porque às vezes a gente, no nosso orgulho, acha que a gente é melhor do que o irmão. E às vezes, numa situação de movimento repetitivo, de hábitos que a gente vai condicionando, a gente acha que está no caminho certo, mas está fazendo tudo errado. Então, por isso, esse próprio espírito aqui, Santo Agostinho, nos propõe o quê? Antes de dormir, avalie suas atitudes, pergunte se ninguém tem nada de mal para se queixar de ti. Tipo, hoje eu falei mal com alguém, hoje eu gritei com alguém, hoje eu fui grosseira, hoje eu perdi a oportunidade de fazer a caridade. Caridade como? Caridade moral? Ou eu quis ouvir o meu companheirinho, queria fechar só um ouvidinho, né? Então, esses espíritos que se recusam a praticar o bem, eles serão convidados a reencarnar num planeta mais primitivo, de condição pior do que a Terra. Sem morada não vamos ficar. Só que a gente quer o quê? A gente quer melhorar. A gente quer paz, a gente quer tranquilidade. Mas essa paz, essa tranquilidade não vem de graça. Ela vem com esforço, com boa vontade, com determinação, com vigilância. Que às vezes, né, a gente está numa situação complicada e às vezes a paciência se esvai e a gente bota tudo a perder por falta de paciência. Então que a gente avalie também as nossas atitudes e pense sempre no Cristo. Qual foi o mandamento que ele nos deixou? Amar a Deus, nosso Pai, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Como se fosse uma atividade. Eu me amo ao meu próximo, consequentemente estou amando a Deus. Se a gente guardar isso, a gente vai estar no caminho certo. E ele finaliza aqui esse parágrafo dizendo assim, eu vou repetir. Segundo aquela lei de progresso, este mundo esteve material moralmente no estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto em grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, que são ditosos, felizes, né? Onde os homens serão felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. E só para a gente relembrar, o que é o mundo de regeneração? Ele diz aqui, ele mesmo, no item 18, é um item um pouquinho antes do nosso, ele diz que, aqui ó, comparados à Terra, esses mundos regeneradores, né, regenerados, são bastante ditosos, ou seja, felizes, e muito dentre vós se alegrariam em habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Então, não é que não vai existir mal lá, vai existir ainda, porque a gente vai estar espírito puro, mas não vai existir tanta maldade, tanto egoísmo e tanto orgulho. A gente vai estar num patamar um pouquinho melhor, vai ter um refrigério maior. E a gente não vai estar sujeito a tantas intempéries geologicamente do planeta, porque o planeta vai se modificar, ele vai proteger junto conosco. E ele finaliza aqui dizendo assim, ó, contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a borda azulada, ou seja, que é o nosso planeta que a gente vê aquele azulão, né, bonito no céu, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai em vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pede que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação da terra. A gente pode até pedir, mas bastará pedir, né? A gente aprende também aqui nesse evangelho, pedir ou obtereis. É só pedir que se obtém? A gente pede e precisa fazer um movimento. O movimento é a calma, né? O bom comportamento, vigilância dos pensamentos, que a vida a gente não fala, mas pensa. Então, Senhor, não quero pensar isso, pensa em outra coisa, pensemos no bem,
E vamos nos vigiando, porque é um exercício diário, está sempre tentando. Todos nós estamos no mesmo patamar. Quem aqui fala, quem opera o computador, quem liga o ventilador, todos nós, um ajudando ao outro. Mas quem é o nosso modelo? Jesus. Jesus é o nosso modelo. E é nele que a gente tem que se guiar. Então, meu tempo já se expirou, nossa companheira já está aqui, que a gente leve para o nosso dia, né, a imagem. Pense, é a melhor imagem que a gente tem do Cristo. Pense nele, porque a gente sabe que as nossas dificuldades são grandes, não são poucas, né? E que a gente consiga vencer um dia de cada vez. Combinado? Muita paz para nós, um belo dia. As palavras, pedindo que Jesus continue assistindo esse trabalho de divulgação e expressão do Cristo. Senhor, aqui estamos mais uma vez a te rogar que fluidos de paz e de harmonia, fluidos de cura, possam envolver a cada irmão aqui presente, acalmando as suas almas, fortificando o corpo físico, dando esperança. Sabedores que somos e que não estamos sozinhos nessa caminhada, Senhor. Que nesse momento cada um de nós nos sintamos abraçados e envolvidos pelos irmãos maiores que aqui se encontram a nos pacificar. E que essa paz possa ir conosco em nossos corações para os nossos lares. E que possamos encher os nossos lares com esses filhos de paz, bem-aventurança. Com os corações gratos, Senhor. Só temos medo de agradecer por essa irmã, pedindo que o Senhor esteja conosco e esteja com toda a humanidade sofredora, toda a humanidade distante, toda a humanidade que nesse momento precisa sempre do seu Pai, mas que sabemos todos nós que não estamos sozinhos. Obrigado por tudo. Ser conosco, Deus, hoje, agora, todo sempre, que assim seja. Queridos companheiros, que a paz de Jesus possa alcançar cada pessoa presente. E vamos em paz. E até semana que vem. Até amanhã. Até